Eu sou Abraão Nóbrega, sou atualmente aluno do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba e irei apresentar o trabalho intitulado Posso Dar uma Espiadinha? Relação entre visibilidade, movimento e concentração estimativa de violência no bairro Anatólia. Esse é um trabalho que busca destacar relações entre visibilidade e o movimento potencial com a concentração de experiências de violência urbana. Para isso, tomou o bairro Anatólia e 100 metros ao seu redor, baseado nos níveis de percepção visual como estudo de caso. E essa definição de uma área ao redor foi baseada no fato de que a visibilidade é uma das principais variáveis a serem estudadas aqui. Ele é um recorte de um estudo anterior desenvolvido por mim no meu TFG e utiliza as experiências previamente mapeadas como base para novas análises espaciais. E esse bairro ele foi escolhido por ter se destacado na concentração de experiências hostis na época do TFG. E a gente entende que a violência é um problema de saúde pública, de ordem multifatorial, e que são necessários estudos em diversos campos para conseguir entendê-lo melhor. E a contribuição que a arquitetura pode fazer é exatamente traçar perfis de forma urbana e arquitetônica que podem se relacionar com a violência. Então, esse trabalho ele se justifica em ser uma temática pouco explorada na arquitetura, principalmente quando a gente considera o impacto de diferentes grupos sociais, né, da violência em relação a diferentes pessoas, e com a integração com o geoprocessamento de dados. Dentro de uma construção teórica, esse trabalho ele parte de dois momentos centrais, que seria sobre movimento e visibilidade. Sobre movimento, a gente entende que a facilidade de se movimentar na malha viária, considerando a integração, construirá uma hierarquia de eixos que vão concentrar mais pessoas, o que pode favorecer também a concentração de situações hostis através do confronto entre esses grupos. E quando a gente fala sobre a visibilidade, a gente entende que a produção do espaço, alinhada ao medo, vai edificar espaços sem qualidade. Porque com o medo a gente tem uma fortificação da arquitetura, redução da visibilidade no meio urbano e a construção de barreiras que afeta todas as pessoas, mas principalmente grupos em vulnerabilidade. Além disso, quando a gente fala sobre o isolamento das edificações, isso também favorece a redução do movimento potencial e, consequentemente, o favorecimento ao medo ao estar na rua. E aí, dessa forma, como hipótese, esse trabalho entende que regiões com mais barreiras visuais e com menor integração de malha viária potencialmente concentrarão mais casos de violência. Indo para um aspecto metodológico da pesquisa, ela se organizou em 3 momentos centrais, sendo o primeiro o movimento potencial, que utilizou o modelo viário Road Center Lines através da plataforma Geofabric, que usa dados colaborativos do OpenStreetMap, para a construção da análise angular de segmentos via o DepthMap, utilizando a integração viária como a variável estudada. Em relação à análise visual, a gente fez o mapeamento de barreiras visuais e inseriu também lá no DepthMap com a criação de uma grelha de referência de lado de 1 metro para a realização das análises de conectividade visual e integração global do sistema com raio de 100 metros e também o desenvolvimento de 8 isovistas ao longo do recorte para entender como se organiza a visibilidade dentro do espaço que a gente estudou. Em relação à violência, foi novamente feita a espacialização das violências mapeadas na época do meu TFG, usado o interpolador de densidade calor-kernel, em sua forma quártica, com 200 metros de raio para a definição da concentração do fenômeno e também a sobreposição da hostilidade com as demais análises. Aqui, iniciando os resultados, a gente traz a localização do nosso objeto de estudo. Como eu comentei, é um recorte de um trabalho anterior, então eu destaco a participação do recorte anterior na cidade, a gente consegue ver a espacialização dos 9 bairros que foram estudados no TFG e o destaque do nosso atual recorte, o bairro Anatólia, dentro do recorte anterior. Quando a gente considera, primeiramente, a implantação das edificações e as permeabilidades das interfaces, a gente tem o destaque de que há regiões com edificações mais isoladas, áreas com edificações mais conectadas com o meio urbano e áreas que têm um pouco das duas. A gente fez uma categorização baseando em as edificações coladas na lateral, na frente e na lateral, completamente isoladas no lote, e outras configurações que envolvem colar frente e fundo, fundo e lateral. Enfim, a gente fez uma distribuição dessa e percebe que quase 50% das edificações estão completamente isoladas no lote, o que favorece a um esvaziamento nas ruas. E quando a gente fala sobre a permeabilidade das interfaces, a gente percebe uma massificação de interfaces de permeabilidade apenas física, ou seja, são áreas muradas que têm apenas uma porta, não há conectividade visual, e também, ainda assim, uma grande presença sem nenhum tipo de permeabilidade. Ou seja, o que a gente entende é que há uma grande concentração de fachadas sem permeabilidade nas esquinas, o que gera uma sensação de medo ao estar na rua. Além disso, há longos corredores dentro do recorte, sem nenhuma conexão visual entre a arquitetura e o meio urbano.
Quando a gente fala sobre o mapeamento das barreiras visuais, conforme eu já tinha dito, existem as edificações que foram utilizadas, as áreas de permeabilidade nenhuma ou pouca, considerando as interfaces, e também as massas vegetais densas ou arbustivas, que compreendem uma redução da percepção visual no recorte. Indo para a análise visual propriamente dita, a gente tem que a pouca conectividade estará alinhada aos espaços intraquadra, o que já era de se esperar, principalmente pela grande concentração de barreiras visuais presentes e de baixa presença de áreas de conectividade visual das interfaces. E os espaços de alta integração visual estão mais alinhados a uma menor presença de barreiras físicas, tanto considerando edificações quanto as interfaces das edificações, que a gente percebe através de gradis, muros baixos e outros elementos que trazem uma certa conexão visual. E também há uma presença de integração mais alta em eixos viários mais largos, que permitem um espaço mais amplo dentro da visibilidade. Conforme eu já havia comentado, as 8 isovistas a gente fez em diferentes áreas do recorte para entender a variabilidade de visibilidade que a gente encontra, tendo uma grande diversidade dentro do recorte. E quando a gente vai falar sobre o movimento potencial, a gente percebe que a configuração da malha, através de análise angular de segmentos, destaca que há um eixo estruturante de alta integração, que seria a Avenida Bancário Sérgio Guerra, que pega o limite do recorte. E a grande configuração do recorte é média ou média-alta integração. E aí a gente vê a concentração das experiências de violência ao longo de 2 situações possíveis. Quando a gente considera as experiências que estão em um rosa um pouco mais escuro, né, um rosa mais forte, a gente vê que elas estão muito alinhadas às áreas que têm uma média integração ou média alta, estando mais alinhadas dentro do recorte, mais propriamente no interior do bairro. E quando a gente fala das experiências rosa um pouco mais clarinha, né, um rosa mais leve, a gente vê que elas estão mais alinhadas a um eixo estruturante de mobilidade. Então a gente vê uma relação muito forte também com a alta integração de movimento potencial. E, dito isso, a gente fez a análise da concentração disso nas 2 situações. Quando a gente conversa sobre a hostilidade alinhada ao eixo de maior movimento, a gente percebe um epicentro claramente definido ao redor de um grande equipamento, que é o Shopping Sul. Ele, obviamente, já vem como um grande atrator de movimento, e isso também favorece a concentração de situações nas suas proximidades, além da relação com o eixo de intenso fluxo. Quando a gente vai falar sobre as hostilidades, considerando a região interna do bairro, desconsiderando todas as situações que vieram nessas quadras próximas ao eixo de maior intensidade, né, de maior movimento potencial, a gente percebe que o epicentro dessas violências vão acontecer nas regiões que têm maior quantidade de barreiras visuais, e também alinhadas à região que tinha a média integração. A gente percebe que também há uma redução da integração e da possibilidade de movimento potencial ali. Então, se conversa com a hipótese original de que maior quantidade de barreiras e menor integração viária estariam alinhados também a uma grande concentração de violências. Dito isso, a gente percebe que realmente há uma relação entre a concentração de violência com a visibilidade no recorte, e também uma possibilidade de muita relação com eixos de movimento mais intensos. Isso a gente entende que precisa-se de um recorte espacial com mais dinâmicas, que tem uma diversidade maior de funcionamento, para que a gente consiga entender melhor a relação da violência com o espaço urbano, para ter uma resposta mais precisa sobre o impacto da forma, podendo alinhar, por exemplo, a diferentes tipos de violência em diferentes configurações de intensidade de fluxo e de visibilidade. Embora seja possível, a partir desse trabalho, já apontar essas relações entre visibilidade e movimento. Todas essas questões foram, inclusive, o que motivaram a minha pesquisa de mestrado, que está em desenvolvimento atual. Essas foram as referências utilizadas aqui no trabalho. Eu agradeço pela atenção, e aqui segue o meu contato da minha orientadora para esclarecimento de dúvidas ou qualquer contribuição que seja necessária. Eu agradeço.